Hola muchachos y muchachas, vamos a empezar nuestra classe. Bom, aí estão os pontos de apoio, né, para quem precisar de algum tipo de ajuda. Vai lá, pega a apostila e abre na página 78. Formación del plural. Nuestro objetivo es comprender como se hace el plural en español, con todas sus reglas. Bom, a aula de hoje vai falar de um tema bem importante, principalmente para a escrita, que é a formação do plural. Bom, como vocês já sabem, o plural, ele é algo que não é singular, ele é o oposto daquilo que é singular. Em português, nós temos algumas regras, algumas para ser bacana, né? Nós temos muitas regras para a formação do plural. Em espanhol, nós temos menos regras, mas elas também existem. Então, o nosso objetivo hoje é entender cada regrinha dessa e depois aplicá-las lá nos nossos exercícios, para que numa resposta que vocês tenham que escrever de prova, até mesmo futuramente, vocês saibam fazer o plural da forma correta. Formación de plural de los sustantivos. En español, la mayoría de los sustantivos tiene una forma singular y otra plural. Por ello, los artículos que los acompañan sufren las mismas alteraciones. La formación de plural de los sustantivos obedece a reglas muy sencillas. Bom, vamos lá. Sencillas. Regras simples, porém importantes, tá? Isso é ser sencillo. É simples e importante. Vamos à primeira regra. Quando a palavra termina em uma vogal não acentuada. Então, a gente tem que ter em mente, a palavra terminou em vogal e não tem acento, essa palavra ela não tem acento em lugar nenhum, é fácil, é só acrescentar o S. Igualzinho em português. E aí ele dá o exemplo. Casa se cambia para casas. Ojo. Ojo é sempre que a gente tem que prestar atenção. Las vocales tónicas E O também apresentam a mesma regra. Então, se a vogal que for acentuada for a tônica, 99% dos casos também vai ganhar som S, tá? Então, a primeira regra, ela tem essa exceção. Se a minha vogal for a tônica, por ter, aí já vai uma dica, né? Por ter o acento, ela é a tônica, é só levar um S. Então, o que a gente tem que saber? Quando a palavra termina em vogal, é só colocar um S, gente, não tem dificuldade. Bom, quando a palavra termina em consoante, nós falamos dela quando termina em vogal. E quando ela termina em consoante? É só colocar um ES. Então, canción se cambia hasta canciones. Fui lá, independente da consoante que seja, tá com ES. Ojo, essa regra também se aplica a substantivos terminados em I e U. Então, gente, quando o meu substantivo terminar em I e U, é só colocar um ES. Ué, professora, mas você não falou que quando termina em vogal, é só colocar um ES? Mas preste atenção. Olha esse I e olha esse U. Eles são acentuados. Então, quando a minha palavra termina em uma I ou na U acentuada, vai ganhar um ES. Agora vamos falar das palavras terminadas em Z. A gente tira o Z e coloca um C, ES. Por que levo ES? Porque todas as palavras terminadas em consoante levam um ES. Então, você vai tirar o Z de pes e vai colocar PCs. Ó, sai o Z e entra um C. Vamos agora falar de substantivos que são estrangeiros ao espanhol, ou seja, não são palavras originárias da língua espanhola. Todas elas, independente do que terminem, se termina em vogal, se termina em consoante, se termina em I, se termina em U, vão ganhar um S, só um S, gente. Porque é uma palavra que não é de origem espanhola, tá? Então, a gente pegou como exemplo aí
o iceberg, que é uma palavra da língua inglesa. Qual o plural de iceberg? Icebergs. Como se fala isso em espanhol? Iceberg, icebergs. Há substantivos que se utilizam solo em singular. Existem substantivos que eles não mudam para o plural. Eles não têm um plural. Independente de você estar falando de uma coisa ou você está falando de várias coisas, essa palavra ela vai ser sempre no singular. Então, hambre, que é fome. Assim como em português, ninguém fala eu estou com muitas fomes. Em espanhol, também não vai se falar isso. Eu estou com muita fome. É uma palavra que ela não flexiona em número. Ou seja, ela vai estar sempre no singular. El dinero. Assim como em português. Ninguém fala muitos dinheiros. A gente pode falar muito dinheiro, né? Em espanhol, el dinero. Há substantivos que se utilizam solo no plural. Então, o contrário também existe. Existem aquelas palavras que vão ser usadas sempre no singular, mas existe também aquelas palavras que são usadas só no plural. Aí, eu tenho um exemplo que são muito poucos, tá? Do que acontece isso. Los víveres. O que são víveres? É o seu modo de vida, a forma como você leva a vida. Então, nesse caso aí, pela foto, é a alimentação, né? Los víveres de la alimentación, ou seja, os modos alimentares. Há substantivos que têm a mesma forma para o singular e o plural. Ah, gente, isso existe em português também. Ônibus. Qual o singular de ônibus? Ônibus. Qual o plural de ônibus? Ônibus. Em espanhol, a mesma coisa. El ómnibus, los ómnibus. São terminados em esse ou i, precedido de vogal átona. Vamos praticar? Eu sei que é muita regra, mas isso na prática se torna um pouco mais simples, tá? Façam os exercícios, encaminhem para o meu e-mail até o dia 3 de setembro. Haga los ejercicios con atención. Cuídate, estaremos juntos muy pronto. Hasta luego!